Olá, eu sou a Giovana Andrade e você está no canal Florescer Mulher, o espaço onde buscamos compreender o que nos impede de florescer e de prosperar. Vamos falar sobre a culpa, a marca que toda mulher carrega e que nos impede de florescer. A culpa é da Eva, é da mãe, é da mulher. Por que é tão comum a gente ouvir essa frase? E parece que a gente já aceita até com naturalidade. Só podia ser mulher mesmo. Para isso, para entender essa naturalidade, precisamos falar sobre o inconsciente coletivo. Tá bom, não pensa que vai ser difícil de entender, tá? Nós pensamos por meio de imagens. Nossos pensamentos são imagens que vão se dialogando até formar um conceito. E você não cria essas imagens mentais do nada. Você veio para essa dimensão com a capacidade de se conectar com as imagens mentais que foram transmitidas de geração em geração. É como se fosse a nuvem de internet que todos usamos. É uma união de materiais, de conteúdos que vamos armazenando e são transmitidos para todos os seres. Isso é o inconsciente coletivo, que dita os nossos padrões de comportamento. É nesse inconsciente coletivo que existe a imagem de Eva, a primeira culpada da humanidade. Aquela que fez o pobre Adão, seu companheiro, pecar. Somos todas filhas de Eva, portanto, somos todas pecadoras. Qual foi a arma que Eva usou para fazer Adão pecar? Você sabe? É a arma que todas nós mulheres temos: a sedução. Essa arma poderosa que obriga os homens a fazer coisas que eles não querem fazer. De onde tiramos isso? Da Bíblia. E ainda que você não veja a Bíblia como um livro sagrado, ela é inspiradora de mitos. E os mitos são imagens coletivas que ficam nesse inconsciente coletivo e que acabam ditando os nossos padrões de comportamento. Só ditam até que a gente torne esses padrões, que são inconscientes, conscientes. O Jung nos diz que até você se tornar consciente, o inconsciente irá dirigir a sua vida e você vai chamá-lo de destino. Voltando lá para a história de Adão e Eva, quando foram indagados por Deus por que comer o fruto proibido, o fruto do conhecimento, Adão logo respondeu: não fui eu, Senhor. Foi a mulher que tu me destes por companheira que me fez pecar. Pronto. Desde então somos as culpadas e desde então os homens sempre jogam a culpa de seus erros sobre as mulheres. O medo dessa arma tão perigosa que é a sedução, que encanta os homens, fez e ainda faz com que eles, os homens todos, nos mantenham sob seus domínios. Nesse inconsciente coletivo existem as chamadas imagens arquetípicas das mulheres. Giram em torno de pelo menos, são muitas imagens arquetípicas que temos, mas pelo menos duas imagens mais fortes: Maria Madalena e a Virgem Imaculada. Madalena é a fera, é a pecadora. Foi a que seduziu muitos homens. E Maria é a bela, é a que não seduziu, a não sedutora. Segundo Rita Lee, nós temos duas faces, as faces de Eva, a bela e a fera. Um certo sorriso de quem nada quer. Um dos conceitos de culpa diz que o sentimento de valorização dolorosa de um arrependimento que traz em si uma vontade de resolver ou minimizar esse sentimento é a culpa. É a sensação de estar devendo sempre algo a alguém, mesmo
que não se saiba nem o que e nem a quem. E essa necessidade de resolver ou minimizar a culpa faz com que a gente pense que nós não somos suficientes. E aí faz com que a gente sempre esteja em busca da perfeição. Outra forma de minimizar esse sentimento de culpa é não assumir as nossas escolhas. Deixamos para os outros fazer as nossas escolhas, as escolhas das nossas vidas. E quase sempre é um homem que faz isso. Nós deixamos de nos responsabilizar e esquecemos que escolher é também uma escolha. E, de qualquer maneira, nós vamos sofrer com as consequências dessa escolha, mesmo que não seja consciente. Quando a gente tem uma atitude infantil, a gente não se responsabiliza por nossas escolhas ou não escolhas. E a gente paga por essa decisão. A gente também tem um outro sentimento com relação à culpa. A gente tem um receio de fazer com que as pessoas que estejam ao nosso lado, ao nosso entorno, sofram, porque isso somente vai aumentar ainda mais a nossa culpa. Essa forma de não se responsabilizar e ainda ter receio de fazer mal ao outro faz com que nós, mulheres, sejamos muito manipuladas pelos homens, pela sociedade. Quer ver? Uma criança, quando ela é abusada, ela quase sempre é manipulada pelo criminoso, porque é sempre um criminoso quem comete o abuso contra uma criança, contra uma mulher, contra o menos favorecido, não é? Ela é manipulada a ponto de dizer, se você contar, sua mãe vai sofrer, seu pai vai sofrer, as pessoas vão te repudiar, as pessoas vão te apontar. Você percebe que esse sentimento que nos leva a nos sentirmos culpadas faz com que a gente amargure, guarde essa dor para nós e muitas das vezes pela vida inteira. Eu tenho pacientes, e já tive pacientes, que chegaram com 60, 70 anos, 70, quase 80 anos de vida, com uma culpa por ter sido abusadas lá na infância. Essa sensação de ter sido a causadora, não é? Ter sido aquela que seduziu o próprio homem, claro que não é da criança, é desse inconsciente coletivo que faz com que a gente pense que nós temos que minimizar essa culpa que todas nós carregamos. Sentir-se culpada faz com que a gente se sinta autossuficiente. E na busca, sentir-se culpada faz com que a gente não se sinta suficientes. E essa não suficiência faz com que a gente procure minimizar. Como eu posso minimizar essa não suficiência? Eu vou ser a mais perfeita de todas. Eu vou procurar buscar recompensar aquilo que me falta. Por isso que, veja só, como nós estamos aflitas, correndo atrás da perfeição. E a perfeição, a gente sabe que é algo que já está acabado. O que está perfeito já morreu, porque não há como evoluir. O que está perfeito já chegou ao seu estágio de evolução. Então, já está morto, não é? Já está estagnado. Não existe perfeição. Essa ilusão de perfeição, ela é
nos impele, ou a gente se sente impelida a buscar, para que a gente possa minimizar esse sentimento de culpa que nós mulheres carregamos. Quem mais sofre com esse sentimento de culpa? As mulheres que ainda estão infantilizadas. Aquelas que se esquecem que, fazendo ou não as suas escolhas, sofrerá as consequências. Se eu escolho conscientemente algo, eu tomo uma decisão sobre a minha vida, eu vou sofrer as consequências, claro. Mas eu vou sofrer as consequências de algo que eu escolhi, que eu decidi ter. Se eu não faço as escolhas, eu fico nessa coisa de responsabilizar a outra pessoa pela minha culpa de não ter feito a minha escolha. Então, quando a gente ainda está infantilizada, como crianças que ficam procurando os pais para tomarem conta das nossas vidas, a gente vai responsabilizando a outra pessoa e não a nós mesmas. Como a gente faz isso? A gente diz: a culpa é daquele namorado que eu tive, que não me deixou fazer isso. A culpa é porque eu me casei muito cedo, tive que sair da casa dos meus pais. A culpa é do governo, a culpa é da minha mãe, a culpa é do meu pai. E a gente esquece que, na verdade, existe sim a culpa nesse sentido de responsabilização. Será que realmente são eles totalmente responsáveis pelo que aconteceu com você? Quando nós mulheres paramos de ficar responsabilizando os outros, a gente começa a tomar a responsabilidade para a gente. E isso significa ter compromisso com a vida. A gente vai se tornando mulher adulta. Saímos da fase da adolescência e vamos para a fase da adultescência, se é que existe essa palavra. É se tornar adulta. Como é que uma mulher que não se sente autossuficiente o bastante, se sente culpada, vai prosperar? Não vai. Por quê? Eu vou estar sempre buscando minimizar esse meu sentimento, esse sentimento que está lá, que veio lá do inconsciente coletivo, não é? Que foi ditado pelas normas da sociedade. Eu vou procurar minimizar, mas eu vou me sentir não merecedora. O não merecimento me faz com que eu me auto-sabote. Eu não consiga me perceber próspera. Por quê? Porque quem é culpado precisa pagar uma penitência. Não é assim que diz a lei? Só que uma penitência tem início e fim. Não existe prisão perpétua, pelo menos aqui não no Brasil. Mas nós, muitas das vezes, nos penitenciamos eternamente por uma culpa que veio desse inconsciente coletivo. Eu digo sempre, tô de brincadeira, é claro, que parece que Cristo nos salvou, morreu para salvar a todas as criaturas, né? Todos os seres humanos, menos a mulher, porque parece que Eva não faz parte desse pacote da salvação. É claro que é uma brincadeira, mas é para a gente voltar para a nossa razão. Como que eu farei, como que eu faço para ser ser salva desse sentimento de culpa? Buscando compreender
o que este meu consciente está me informando. O que está dentro da minha raiz, até onde eu posso encontrar essa e compreender, para eu poder ter consciência, clareza do que está acontecendo comigo. Por que que eu estou sempre nesse lugar da pecadora ou da santa? Como se a gente tivesse que escolher apenas 2 pontos. Ou é pecadora ou é santa. Não existe meio termo? E o que é este pecado? E por que eu pequei? Por que eu estou me sentindo culpada? Saber então o que faz com que você ainda pense nesse sentimento de culpa como algo que você precisa carregar, precisa levar com você como penitência, faz com que você consiga sair desse lugar de impossibilidades, de não merecimento, de não prosperidade. Vamos juntas? Vamos compreender o que faz com que a gente se sinta não suficientes, não merecedoras e não prósperas. Espero que você consiga pensar, são muitas informações aí, pense nessas informações todas e me conte aqui nos comentários, né? Faça esse comentário, né? Fale um pouquinho sobre o que você achou dessas divagações todas, tá? Vamos juntas?